Nós não poderemos nos aproximar de Deus se nós reforçarmos o conceito de que havia apenas um Filho de Deus, pois isso nos leva a indagar. Então, quem somos nós? Percebe o que ela está dizendo? Que nós não podemos acreditar no conceito de que só há um Filho de Deus, porque isso nos leva a indagar quem somos nós. O que isso implica? Que nós somos Deus, certo? Que nós somos deuses, certo? Vamos perguntar para ela então o que é a verdadeira fé. Vamos deixar que ela mesma responda. Prestem atenção. Quais são as boas novas? As boas novas não são nada além do que a igreja chama de blasfêmia, porque a única forma de explicar às pessoas comuns que elas são divinas é se elas são deuses. Mas, no entanto, as pessoas proíbem que esse ensinamento seja dado. Só há um lugar no qual Deus é explicado. Trata-se do conceito mais extraordinário e simples. E nada tem que ver com a igreja. É de fato a nêmesis da igreja. E se chama ciência. Bem, então aqui se toca uma música rock. Então, pergunto, será que eles não querem que você saiba isso? Que você é Deus e que a igreja não quer que você saiba que você é Deus, mas a nêmesis da igreja vai ser a ciência. Felizmente, se a ciência quer destruir a igreja, será que ela está fazendo um bom trabalho? O que nós temos de fato é falsa ciência. São ensinamentos impressionantes. Então, às vezes, você precisa de um pouco de ajuda para passar para o outro lado. Então, eles usam drogas. Eles usam o que eles chamam de bebidas espertas. Esta aqui é chamada de anjo caído. E eles dizem que você pode incrementar a sua vida espiritual se você usar êxtase. E se você está tomando êxtase, e se você beber essa bebida esperta, qualquer que seja ela, vocês conhecem essa marca Red Bull? Eles dizem que Red Bull lhe dá asas para voar. E todas essas bebidas com muita cafeína, elas têm o poder de desencadear em você uma viagem. Então a nova era também ensina como você pode se tornar divino e como você pode controlar outras pessoas. No mundo dos negócios, você então tem um desempenho maravilhoso. Aqui está um jovem andando sobre brasas. E a Bíblia proíbe isso. Isso é feito no hinduísmo, que ensina que você pode se tornar divino e que você pode obter resultados através de uma atenção focada. Que você pode olhar para uma pessoa e simplesmente por olhar essa pessoa, você pode obrigá-la a fazer tudo o que você quer. Uma vez um jovem veio até mim e me disse: eu posso obrigar você a fazer tudo o que eu quero que você faça. E eu disse para ele: você não pode me obrigar a fazer nada que Deus não queira que eu faça. Aqui está o caso de Ellen Schumann. Ela começou a ouvir uma voz inaudível que lhe ditava mensagens. E isso continuou durante 7 anos. Ela escreveu um livro intitulado Curso em Milagres. Ela passou 3 meses meditando antes de começar a escrever. Então, ela escreveu o livro. Mas por que eu? Porque você deseja conhecer a verdadeira pessoa que eu sou. Você está disposta a me servir. E você me deu permissão para entrar na sua vida. E então as mensagens continuaram. E ela finalmente escreveu o que este Espírito disse que ela escrevesse. E Jesus Cristo, qual foi a primeira declaração que ela fez? Nós não precisamos de ajuda para entrar no céu, porque nós nunca saímos de lá. Vocês conseguem perceber aqui a destruição completa da divindade e da morte substitucionária de Jesus Cristo? A salvação oferecida por Cristo é destruída. E então ela ensina os cânticos que você tem que cantar. Eu não sou meu corpo, eu sou livre, pois eu ainda estou do jeito que Deus me criou. Em outras palavras, há aqui um aspecto de vida eterna. O curso é o início e não o fim. E quando você passa por este curso, a dor se torna minha própria ideia e não é mais o pensamento de Deus. Eu invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Para mim, isso é blasfêmia do mais alto grau. E ela continua escrevendo: não existe morte porque o Filho de Deus é como seu Pai. Percebam que eles dão essas razões patéticas. Isso não tem lógica alguma. Nada que você faça pode mudar o amor eterno. Esqueça os seus sonhos de pecado e culpa. Mas o que a Bíblia diz?
É por causa do pecado que Jesus teve que vir e morrer por nós. Isso não é verdade? Sim, mas se você for esquecer essas coisas, porque não há mais morte, bem, então você pode continuar vivendo como sempre viveu. A cientologia ensina que você deve se tornar claro. Trata-se de um modo de vida científico como na nova era. E então você passa a usar detectores de mentira e eles entram nos detalhes mais íntimos da sua vida pessoal e eventualmente você fica com raiva quando você mente sobre alguma coisa. E eles então confrontam a você. É uma forma de confissão. E então você acaba liberado e você passa a flutuar e você se torna Deus. Está escrito no livro Mágica e a Mente Ocidental. O ponto central da religião do Novo Mundo é a aproximação com o divino. Se vocês se aproximarem dele, ele se aproximará de vocês. E existe uma hierarquia. A religião do Novo Mundo será a grande aproximação do divino que unificará todas as religiões. Então, se nós fizermos uma comparação das doutrinas da nova era com as doutrinas da Bíblia, nós descobriremos que, primeiro, a Bíblia diz, Jesus é o Filho de Deus. A nova era diz, Jesus é um dos mestres. Em segundo lugar, a Bíblia diz que somos salvos pela graça. A nova era diz que você alcança a divindade através das obras. Número 3, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. E a nova era diz que você tem que despertar a consciência de Cristo dentro de você. Quarto, a Bíblia diz que Lúcifer é o diabo, mas a nova era diz que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. Número 5, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus, mas a nova era diz, adorem a criação. Número 6, a Bíblia diz, o homem foi criado, a nova era diz, o homem físico evoluiu, o homem espiritual sempre existiu. Número 7, a Bíblia diz que Deus não é parte da criação, mas a nova era diz, panteísmo, e eles dizem que se eles quiserem, o próprio Lúcifer pode aparecer para eles. Então a Bíblia ensina a ressurreição, a nova era ensina a reencarnação. A Bíblia ensina que a palavra é a verdade, a nova era diz que a verdade é interior. A Bíblia diz que nós devemos esperar pela segunda vinda, a nova era diz esperem por Maitreya. A Bíblia diz que devemos abandonar o pecado, a nova era diz que não há pecado, esqueçam do pecado. E finalmente a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como Cristo pela santificação, mas a nova era diz, descubram o poder interior. E a Madre Teresa, que foi uma grande adepta da nova era, diz o seguinte, eu espero que eu esteja me convertendo, mas eu não estou me referindo ao que você pensa. Se, ao nos depararmos face a face com Deus e o aceitarmos em nossas vidas, então nós estamos nos convertendo. Nós nos tornamos um melhor hindu, um melhor muçulmano, um melhor católico, um melhor o que quer que seja que sejamos. Que abordagem eu deveria usar? Para mim, naturalmente, seria uma aproximação católica. Para você, seria uma aproximação hindu. Para outra pessoa, uma aproximação budista, de acordo com a consciência de cada um. O que Deus é em sua mente, é isso que você precisa aceitar. Será que essa doutrina é bíblica? Não! Esta é a doutrina da serpente, não é a doutrina bíblica. O que ela está dizendo é que um sacerdote católico podia muito bem ser budista. E eles podem, de fato eles são budistas. E ela continua, nós precisamos fundir o eticista, o prático, o político e o sacerdote. E é sobre isso que as conferências deles falam. E se nós observarmos os teólogos católicos e a Igreja da Inglaterra, e o Dalai Lama, e os muçulmanos, os judeus, os sikhs, todos eles são iguais. E nas Nações Unidas, a fé dessas pessoas estava disposta a mover montanhas. E por isso, eles ensaiaram um ecumenismo, uma iniciativa ecumênica que é chamada de Nações Unidas da Fé. E eu vou dar uma palestra inteira sobre este assunto. O budismo também ensina que a divindade é uma coisa interna, que uma pessoa pode se tornar divina. O budismo também ensina a reencarnação. De fato, o budismo é apenas uma seita do hinduísmo. Aqui está o Dalai Lama, o atual Lama, claro. Quando ele morrer um dia, eles vão precisar de um sucessor, certo? E eles não podem esperar que o Lama se reencarne num bebê e esperem que ele cresça. Eles precisam de um líder imediatamente. Então eles dizem que o próximo Dalai Lama já está encarnado. Ali está. Aquele ali é o próximo Dalai Lama. Então o pobre espírito do Dalai Lama deve ficar pulando entre um e outro. Que ensinamento ridículo. E as pessoas creem nisso? E é claro, ele é tratado como se ele fosse Deus e rei. Esta aqui vem da revista Time. O Dalai Lama, no seu
Exílio no Tibete, Deus e rei. Assim como o Papa é Deus e rei. Mas aqui quem é que manda em quem? Quem manda é o Papa, porque o Dalai Lama se prostra diante dele. Mas vocês percebem que Vaticano e budismo são tudo a mesma coisa. Fala-se de um caminho para o nirvana, do esvaziamento do eu, até que nada reste em você. Prometem um paraíso, uma luz que vem do Oriente, e de repente o mundo está inundado com esses deuses pequenos. Aqui está um deles, Rushir Avatar Adida Samraj. Ele também é considerado Deus. Aqui está ele, um que tem um monte de mulheres flutuando ao redor. E aqui está ele, fotografado em 1993. Aqui ele entra numa sala, todos se prostram, de repente a porta de entrada se abriu e o ser mais brilhante que eu já vi entrou. Este é aquele, em letra maiúscula, por quem eu estava esperando. O que esse trecho está dizendo? Está dizendo que não é suficiente buscar a realização como um alívio para o sofrimento. A realização tem que ver com o avatar da luz, o caminho de Adidã. Nada tem que ver com o alívio do sofrimento. Tem que ver com felicidade, tem que ver com o amor. Tudo sob a condição de buscarem refúgio em mim. Todos devem se apaixonar por mim. Eu não quero me apaixonar com esse carinha gordinho aí, não. Alguém aqui quer? Mas vamos ter cuidado, não vamos ser preconceituosos, porque tem muita gente por aí que acredita que ele é Deus mesmo. Esta aqui é Amrita Amanda Mai. Ama é seu apelido. Agora, vocês acham que essas pessoas que estão aqui são gente pequena, simplesmente fazendo um passeio? Claro que não. Esses aqui são dignitários das Nações Unidas. Aqui está ela recebendo a recompensa por uma iniciativa pela paz global empreendida por mulheres religiosas e líderes espirituais em Genebra. E ela é uma das porta-vozes das Nações Unidas. Mas ela também é adorada. Ela é uma deusa. Você pode adorá-la e está tudo bem. Aqui está o discurso de ama nas Nações Unidas. Esta é a única verdade que brilha na criação. Rios e montanhas, plantas e animais, sol, lua e estrelas, você e eu. O que é tudo isso? Como é que nós podemos chamar isso? Panteísmo. E ela continua. Todas são expressões de uma única realidade. É a assimilação desta verdade em nossa vida e a aquisição de uma compreensão mais profunda que vão nos ajudar a descobrir a beleza inerente nesta diversidade. Quando nós trabalhamos juntos como uma família global, não simplesmente enfatizando uma raça, uma religião ou uma nação, a paz e a felicidade vão prevalecer de novo. Blá, 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 blá. Lágrimas, divisão e conflito desaparecerão. Tudo isso parece tão bom. É isso que o mundo quer ouvir, mas não é bíblico, certamente não é. Este aqui era o avatar Meher Baba. Vocês perceberam uma coisa em comum nesses nomes? Baba, 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 Baba. O que Bab significa? Vocês se lembram? Portão, portão, Babel, a porta para El. Nós temos aqui a fabricação de Babilônia. O Dalai Lama como homem divino. Este homem aqui é o fundador do movimento Hare Krishna. E ele se intitula Sua Graça Divina. Não é legal? Eu sempre tenho dificuldade para pronunciar o seu nome. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Que seja. E aí estão alguns dos seus templos. Você pode entrar aí. E ele se senta num altar em todos os templos do mundo. E aí estão esses pobres jovens Hare Krishna, que andam por aí com a cabeça raspada e com sua música e suas flores. Eles adoram este pequeno homem Deus aí. E em todas as suas pinturas, sempre há 12 ao redor de um. 12 ao redor de um. Aqui você tem 12 virgens vestais ao redor de um. Satanás quer copiar a Jesus em tudo, não quer? Jesus tinha 12 discípulos ao redor de um. Havia 12 tribos de Israel ao redor de Jeová. Satanás é um plagiador do original. Ele nunca é nada mais do que uma cópia mal feita. E se você quer se tornar Hare Krishna, você tem que ser pobre. A menos que você seja George Harrison ou um dos Beatles. Aí, então, você pode continuar sendo rico. Eles precisam do seu dinheiro. Bem, aqui estava o original Sai Baba. Mas ele morreu. Mas, fiquem frios, ele reencarnou. Ele está de volta. Aí está Swami Dhirendra. Todos presidentes, todos altos oficiais da Índia
Eles e Indira Gandhi, este aqui era o guru pessoal dela. Ele era uma espécie de Deus que ajudava na malhação. E aqui está a sua santidade, Maharishi Mahesh Yogi. E o que sua santidade tem para dizer é tão profano que eu vou adiar até uma palestra posterior. Ele só fala de assassinato. E o serviço social exige que se observe o Dia das Nações Unidas. Mas a fé Bahá'í tem o maior número de representantes nas Nações Unidas. 800 membros que se dedicam de tempo integral. Esta é a maior representação de todas as igrejas do mundo. Mas quem controla esses representantes por trás dos bastidores, isso é outra história. Bem, aqui está o fundador. Eu acho muito interessante que a fé Bahá'í tenha sido fundada em 1844. Vocês percebem como esta data continua sempre aparecendo? É uma data tão fascinante. E este aqui é o Baha'u'lláh, que faz uma ligação entre a fé Bahá'í, fundada por Bab, que significa portão. E aí você percebe todos os portões que levam ao céu. E aí está o filho dele. E felizmente este daqui é a reencarnação de Bab, do original Sai Baba. O nome dele é Sri Satya Sai Baba Ashram Puttaparthi. E ele se chama a si mesmo de Deus Todo-Poderoso. Este aqui realmente me irrita. Eu tenho que me controlar para não falar dele. E aqui ele aparece com a sua pequena flor. E aqui ele está num carro de ouro. E aqui está o seu santuário, onde ele tenta reunir todas as principais religiões. E tanta coisa tem se falado sobre este homem. É simplesmente nojento. Eu não quero nem falar sobre isso. Mas ele diz que é Deus. E no mundo inteiro as pessoas o adoram. Aqui tem um camarada alemão se ajoelhando na frente dele. Ou sentado de frente a um templo de Sai Baba. Sabem, às vezes eu fico imaginando, o que aconteceu com a minha nação? Eu gostaria de pegar essas pessoas e dar uma sacudida nelas. Será que vocês esqueceram da reforma? Daquilo pelo qual as pessoas estavam dispostas a morrer? Será que vocês se esqueceram que é Jesus Cristo que é o centro da nossa religião? E não uma outra pessoa que se parece com eu não sei, talvez um esfregão estático ou alguma coisa? E eles adoram isso? Isso não é uma loucura?